vocês. Hoje na nossa aula nós vamos conhecer uma das principais fontes de recursos que financiam a educação básica pública no nosso país, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, mais conhecido pela sigla de Fundeb. Todos vocês, o Fundeb é muito falado, muito discutido e hoje no Brasil, de cada R$10 que são investidos em educação, R$6 são oriundos, são provenientes do Fundeb. Mas o que é de fato o Fundeb? Como ele foi criado? Por que ele foi criado e como ele funciona? Vocês já conhecem, já sabem que o principal mecanismo, o principal conceito, a base do financiamento da nossa educação pública é a vinculação constitucional de recursos, que existe no nosso ordenamento jurídico desde a Constituição de 1934 e que foi definida na Constituição de 88 nos percentuais de 18% para a União e no mínimo 25% para os estados e para os municípios. Então, de um conjunto, de uma cesta de impostos e transferências, nós falamos na nossa aula anterior que uma parte dos impostos arrecadados pela União, ela reparte, ou seja, ela divide com os estados e com os municípios, é o que forma as transferências constitucionais. Então, de um conjunto de 8 impostos e transferências constitucionais, foi criado a partir da década de 1990 um mecanismo que subvincula. Aqui nós temos um outro conceito, depois de vinculação. É a subvinculação de recursos de impostos e transferências. Então, há uma subvinculação e 20% desses recursos cai em uma conta única, que é, na verdade, um fundo contábil, um fundo de natureza contábil. O que é um fundo contábil? O fundo contábil é uma conta não titulada, é uma conta que recebe recursos para uma finalidade única. Então, esses recursos caem em uma conta e são destinados e formam no âmbito de cada estado o Fundeb. O que nós chamamos de Fundeb são, na verdade, nada mais, nada menos do que a união de 27 fundos. Esses recursos, só lembrando que 5%, o Fundeb subvincula 20% de 25%, ou seja, ele subvincula 80% do todo. 5% dos recursos que não entram no Fundeb, eles continuam vinculados à educação e devem ser destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. E lembrando ainda que os recursos da arrecadação própria dos municípios, que são 3 impostos, mais o imposto de renda retido na fonte, eles não entram na conta do Fundeb, mas são recursos que devem ser aplicados em educação. Então, o Fundeb ele foi criado por meio da Emenda Constitucional número 53, em 2006, e foi regulamentado inicialmente por uma medida provisória, que foi convertida na Lei 11.494 de 2007. Ele foi criado com prazo de validade, ele foi criado com uma vigência de 14 anos, portanto ele perde a vigência no dia 31 de dezembro deste ano, de 2020. E aí um dos grandes desafios da educação pública no Brasil, da nossa educação, é garantir a renovação do Fundeb ou a sua criação ou a sua instituição como um fundo permanente. Para entendermos o Fundeb, um conceito central é o conceito de valor anual mínimo por aluno, mais conhecido pela sigla de VAA. Bem, mas como funciona e como é determinado esse valor anual mínimo por aluno?
Existe uma comissão intergovernamental para a educação básica pública de qualidade, que é constituída por representantes do Ministério da Educação, por representantes do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais da Educação, o CONSED, por representantes da Undime, por representantes dos trabalhadores em educação, por representantes dos estudantes, que se reúne anualmente e, com base em fatores de ponderação e com base em outras questões orçamentárias, define esse valor anual mínimo por aluno, que para o ano de 2020 é de R$ 3.643,16. Então, a operacionalização do Fundeb, ela segue um rito. Esse rito ele se repete a cada ano. Então, a cada ano, ao final do exercício, ao final de um ano, é publicada uma portaria interministerial, que é uma portaria assinada pelos ministros da Educação e pelos ministros da Fazenda, que fazem uma estimativa da receita total dos 27 fundos para o ano seguinte. E aí eu destaco que é uma estimativa, por quê? Porque os recursos vêm da arrecadação de impostos. Se a economia, como eu falei na nossa primeira aula, se a economia está num momento de crescimento, de aceleração, os recursos eles podem ser maior do que os que são estimados. Como em momentos de crise os recursos caem. Então é sempre uma estimativa que ao longo do ano os dois ministérios publicam novas portarias para ajustar os valores à realidade orçamentária. Então, se os estados, aqueles estados que têm uma baixa arrecadação, que a arrecadação não alcança esse valor anual mínimo por aluno, que é de R$ 3.600, a União ela complementa, ou seja, ela coloca recursos para que nenhuma unidade da federação invista menos do que esse valor. Então aí nós temos a complementação da União, que acontece atualmente em 9 estados da federação. Para 2020 foi publicada a portaria interministerial número 4/2020, que fez as estimativas e estabelece uma previsão total da receita de 173,7 bilhões. Para quem vai esses recursos? Esses recursos, como eu falei, eles caem numa conta única, que é um fundo contábil de âmbito estadual, e aí eles são redistribuídos para a rede estadual e para as redes municipais de cada estado, na proporção do número de alunos matriculados, sendo que cada ente aplica naquilo que são as suas responsabilidades, as suas atribuições prioritárias. Os municípios aplicam os recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, e os estados aplicam seus recursos do Fundeb no ensino fundamental e no ensino médio. É importante destacar que para que haja toda essa operacionalização do Fundeb, um elemento fundamental é o censo escolar. Os entes da federação recebem os recursos sempre com base no censo escolar do ano anterior. O censo escolar é um amplo levantamento estatístico que faz a contagem de todos os alunos da educação básica, das redes, tanto das redes públicas como das redes particulares. Então, os dados são sempre tomam como referência o censo escolar do ano anterior. Continue conosco, continue comigo nessa viagem sobre o financiamento. Conto com você na próxima aula. Depois de vinculação. É a